Bom, beleza. Bom, pessoal, então a aula de topografia, hoje nós vamos trabalhar com tipos de levantamentos planimétricos, tá? E ao final, eu trouxe um exercício para a gente fazer junto, passo a passo. Então, se já puder deixar uma calculadora disponível aí, a gente vai fazer junto. Ok? Vamos lá, pessoal. Tipos de levantamentos planimétricos. Qualquer dúvida, pessoal, abre o áudio, fala comigo, quem está online, ou escreve no chat. Ok? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de tipos de levantamentos planimétricos, né, nós falamos sobre levantamento por triangulação, né, por irradiação, por inserção, e por poligonação. Tá? Então nós vamos destacar, a aula de hoje é destacar cada ponto desses aí. Ok? Bacana. Mais gente chegando, boa noite. Então, vamos lá. O levantamento por triangulação, pessoal, o que acontece? Né? Você tem uma área total, só que ela é toda fora de formato, digamos assim, né? Então, nesse processo, aplicado para pequenas áreas, decompomos em triângulos, tá vendo? E depois a gente soma os triângulos. Então, digamos que a gente meça essas áreas, né, com trena, baliza, todas essas distâncias, tá? Ou meça algumas delas e faz o cálculo se você preferir, pitagórico, né? Ou faz cálculo pitagórico, você mede, faz a soma o quadrado da hipotenusa com a soma dos quadrados dos catetos e vai encontrando, né, outros valores, tá? Mas a ideia é pegar a área de cada triângulo, calculando pela fórmula de semiperímetro, né, que nós vimos na aula anterior, que é né, semiperímetro, por quê? Porque é dividido por 2. Então, somar as partes e dividir por 2. Né? Pega, por exemplo, a da área 1, pega o valor, né, em metros do A, do B, do C, soma os 3 dividido por 2, temos o semiperímetro, né, e a área, no caso a área 1, vai ser o perímetro da área 1, o semiperímetro da área 1, vezes o mesmo valor menos A, vezes o mesmo valor menos B, vezes o mesmo valor menos C. Aí nós vamos ter a área 1. E essa mesma matemática, né, a gente vai executar para todas as áreas. Bacana, mas alguém chegando aí para brilhantar nossa aula. Então, vamos repetir isso aqui para todas as triangulações que nós fizermos na respectiva área. Isso daqui, por exemplo, são 4. Né? Fizemos para as quatro, né, a fórmula de semiperímetro ia calcular a área a partir de semiperímetro, que nós vimos na aula passada. Aula passada não, foi na aula retrasada, se eu não me engano. A gente soma as áreas e vamos ter a área total. Tá? Então, esse é um levantamento por triangulação. Tá? Bem facinho de fazer isso aqui, bem interessante. Levantamento por irradiação, pessoal. O sistema de coordenadas já passam a ser as coordenadas polares. Passam a ser as coordenadas polares. Tá vendo? Grau, minuto, segundo, né? Aqui está um exemplo. E por irradiação, ele pega os pontos, né, e vai ter a coordenada em cada triangulação dessa daqui. Então, vai fazer o cálculo de área. Utilizado para levantamento de detalhes. E recomendado para áreas pequenas e relativamente planas. Tá? É bem interessante, gente, a gente analisar isso, tá? Qual tipo de levantamento é recomendado? Aplicado para pequenas áreas, tá vendo? Aqui, ó, aplicado para áreas pequenas e relativamente planas.
Então, é bom a gente ver o método de levantamento de acordo exatamente com o que se espera fazer o levantamento, o que se espera levantar. Levantamento por inserção. Bom, é um método pouco utilizado, tá? Boa precisão. São necessários 2 pontos conhecidos ou arbitrados, né? São medidos os ângulos das duas extremidades. Ó, 2 pontos arbitrados ou conhecidos. São medidos os ângulos, né, das duas extremidades do alinhamento conhecido ao ponto a ser levantado. É recomendado para pequenas áreas, né, e áreas acidentadas. Ok? Acertar aqui a tela de edição. Então, levantamento por poligonação. Nesse processo, executamos medidas lineares e também medidas angulares. Podem ser classificados quanto à figura, né, e quanto ao controle. Então, voltando aqui, para irmos destacando, deixa eu abrir a tela de edição aqui junto. Aplicado para pequenas áreas, tá? Levantamento por triangulação. Por irradiação para pequenas áreas e relativamente planas, tá? Depois essa edição eu posto para vocês. Então, por inserção, recomendado para áreas pequenas e acidentadas. E por poligonação, né, executamos medidas lineares e angulares e podem ser classificados quanto à figura e quanto ao tipo de controle. Tá? Então, vamos analisar os dois casos também. Classificação quanto à figura. Ela pode ser aberta ou pode ser fechada. Nesse caso aqui, ela é poligonal aberta, né? Ela parte de um ponto e finaliza em outro ponto, mesmo que passe por vários pontos. Tá? Então, você faz um levantamento por poligonação. Marcou aqui, marcou lá, marcou. Então, tem que ter início e tem que ter fim. A quantidade de pontos entre o início e fim depende da área que você for fazer o levantamento. Exemplo, levantamento de rodovias. Tá? Entre o início e o fim, você vai marcando vários pontos, como se fosse checkpoint, né? Então, vou destacar aqui, ó, levantamento de rodovias. Agora, classificação quanto à figura, né? O ato de poder ser aberta ou fechada, quando é fechada, né, parte de um ponto e retorna para o mesmo ponto. P6 está junto do P1. Junto não, né? Volta para o P1. Antes, não. P1 a P6 e os outros 4 pontos intermediários, espaçados uniformemente entre si quando possível. Já a poligonal fechada parte de um ponto e retorna para ele mesmo, espaçados uniformemente somente quando possível. Tá? Por exemplo, do 3 para o 4, não dava para espaçar uniformemente. Boa noite. Não dá para espaçar uniformemente em relação à distância dos outros, tá? Quando possível. Levantamento de fazendas, ó, poligonal fechada.
Então, vou destacando a aplicação de cada uma. Agora, classificação quanto ao controle também pode ser fechada, né? Enquadrada, semi-controlada e sem controle, né? Vamos analisar cada tipo agora. Boa noite. Vamos analisar cada tipo agora aqui. A poligonal fechada, ela parte de um ponto com coordenadas conhecidas e finaliza no mesmo ponto, tá vendo? Sua principal, é porque é fechado, sua principal vantagem é permitir a verificação de erro de fechamento tanto angular quanto linear. Tá? Então, fez o fechamento e permite verificar margem de erro com base nos ângulos ou com base nas medidas lineares. Tá? Agora, a enquadrado, segundo tipo, parte de um ponto com coordenadas conhecidas, né? E sua principal, e finaliza no mesmo ponto. E sua principal vantagem é permitir a verificação do refechamento angular e linear também. Tá? Repara aqui, ó, você vai fazendo ó, as coordenadas conhecidas, vai, volta, finaliza no mesmo ponto, e você verifica angularmente e linearmente. Já em relação à semi-controlada, né, parte de 2 pontos de coordenadas. Lembra do coordenadas a partir de 2 pontos? Né, que nós vimos na aula retrasada? Coordenada a partir de 2 pontos. Aula passada, né, também. Então, em relação ao norte, temos o azimuth. Né? Então, parte de 2 pontos de coordenadas já conhecidas e chega em 2 pontos de coordenadas desconhecidas. 2 ou mais, né? Neste método, tem o controle apenas do azimuth inicial. Né? Não se faz o controle do azimuth entre os demais pontos. Entre P2 e P3, P3 e P4, P4 e P5, P5 e P6. Então, é apenas da coordenada inicial. E, por último, aqui, podem ser fechados em quadrado semi-controlado e sem controle. Né? Sem controle, parte de 2 pontos de coordenadas desconhecidas e chega em 2 pontos também de coordenadas desconhecidas. Neste método, não tem controle de erro de fechamento angular nem linear. Né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar nos métodos por poligonação. Aberto. Ó. Notem que não tem nenhum ponto de controle. Ó. Parte de um ponto a outro. Olha a fechada. Boa noite. Bacana, hoje vai ter bastante gente online. Já fechado, ó, também não tem nenhum ponto de controle. A gente está voltando aqui, ó, passo a passo. Poligonal fechada. Aí classificação quanto ao controle. Até o momento, ó, era quanto à figura, ou seja, classificava de acordo com o desenho da área ao qual deseja fazer o levantamento. Né? Então, de acordo com a figura poligonal. Né? Por exemplo, nesse caso aí é uma fazenda. Então, foi lá toda irregular, né? A figura dela, não é um recorte perfeito, toda irregular, e faz. Então, não tem um ponto de controle. Já a classificação quanto ao controle, aí sim a gente passa a ter ponto de controle. Aí tem as técnicas, ser fechada, enquadrada, semi-controlada e sem controle. Tá? Então,
Com exceção da última, todas as outras têm, no mínimo, um ponto de controle. No caso da fechada, um ponto de controle. Né? E verifica os erros com base no fechamento angular e linear. A enquadrada, você já tem vários pontos conhecidos, várias coordenadas conhecidas. Olha aqui, ó, P1, P2, P5, P6, são conhecidas. Então, você tem pontos de controles específicos. Tá? E também dá para verificar a margem de erro com base no ângulo, né, e com base a linearidade. A semicontrolada já tem como, né, fazer a análise, né, do azimuth inicial, somente do azimuth inicial. Então, tem esses dois pontos de controle, são os dois pontos conhecidos, traço azimuth, daí por sequência, né, vai dando sequência nos pontos. E a sem controle é que não tem ponto nenhum. Né? Então, parte de dois pontos coordenadas desconhecidas, está vendo? Não são conhecidas. E chega a dois pontos coordenados também desconhecidas. Né? Ele não, você não tem um ponto fixo de controle. Ah, esse ponto aqui ele é conhecido. Então, nesse método não tem controle de erro nenhum, né, de fechamento angular, nem tampouco de linearidade. Ok? Bom, ângulo interno e externo da poligonal. Tá? Então, tem a opção de fazer a somatória dos ângulos internos, chamamos de caminhamento sentido anti-horário. Tá? Sentido anti-horário. Então, somatório dos ângulos internos, né, vai estar relacionado ao número de ângulos menos 2, resultado vezes 180 graus. Também tem o somatório dos ângulos externos. Né? Aí o caminho já é ao contrário, já é sentido horário. Interno é anti-horário. Externo é horário. Tá vendo? E agora não subtrai 2 na fórmula, soma 2. Tá? Então, número de ângulos mais 2 vezes 180 graus é o somatório de ângulos externos. Ok, pessoal? Bom, eu trouxe um exercício para a gente fazer junto, tá? Passo a passo. Então, a ideia aqui é pegar uma técnica, né? Eu trouxe o levantamento por triangulação. E digamos que nós pegamos uma trena e as balizas e vamos medir todas as distâncias aí, tá? Então, digamos, prepararam a calculadora aí, pessoal? Eu preciso que vocês interajam, façam junto até para a gente ter uma ideia se vai bater valores diferentes. Esses cálculos são simples, dá para fazer em calculadora de celular, mas calculadora científica você consegue escrevendo a fórmula, né, inteira. Ou aplicativo de calculadora científica para celular. Mas eu, em particular, não me dou muito bem com calculadora de celular, não. Eu pego a clássica e monto. Se você ainda não tem adquirido uma calculadora científica, gente, eu dou a sugestão de procurar a calculadora científica que possua 2 linhas, tá? Tem calculadora científica que ela possui somente uma linha, assim, e que possui 2 linhas. Então, essas são mais interessantes. Essa aqui é bem simples, tá? É bem comum. Só que as 2 linhas mais interessantes porque você vai montando fórmula, tá? Então, fica mais fácil para você utilizar. Mas tem aplicativos que simulam esses tipos de calculadora, tá? Eu vou ir montando aqui, junto com vocês, e vou aguardando vocês interagirem com as respostas. Ok? Então, é a nossa atividade para hoje, né? A gente pegar essa área aqui, vamos usar o método,
né, de levantamento por triangulação, e os valores eu vou simular que a gente mediu agora, ok? Então vamos lá. E decompondo a figura em triângulos, vamos utilizar a fórmula do semiperímetro, né, que nós chegamos a mostrar nas aulas passadas, vamos aplicar hoje, e mostramos na aula de hoje também, para as pequenas áreas, mas eu vou colocá-la aqui, tá? Para não precisar voltar ao slide. E depois somar as 4 áreas, que nesse caso aqui são 4 áreas, né? Se você for fazer isso em outro terreno, em outra área, podem produzir mais áreas para vocês. Mas o método é o mesmo, tá, pessoal? Não tem dificuldade nenhuma. Bom, deixa eu abrir minha tela de edição. Enquanto vocês vão falando o resultado, eu vou interagindo, digitando junto. Tá? Mas aqui, ó, já consigo trazer para vocês as fórmulas. Aí que ele não está vindo. Ah, não, desculpa. Aqui, ó. Primeiro as medições, ó. Eu estou olhando para cá, mas está desenhando aqui. Deixa eu mudar a cor. Não precisa mudar, não. Eu é que estava olhando para cá. Bom, então medimos e fomos marcando os pontos. Ó. Aqui deu 4 metros. O B deu 6 metros. O C, 7,2 metros. Se você calcular aqui o triângulo pitagórico, quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, vai bater esse valor mesmo. Tá? Medimos aqui 4 metros. Esse com esse dá esse valor. Mas, digamos que a gente mediu e bateu. Aí, medimos, ok, e perfeito. Medimos aqui e aqui, ok. Beleza? Então, esse aqui com esse também dá esse valor aqui, que coincidentemente interage com esse, interage com esse. Então, os valores aqui estão todos em conformidade, tá? Então, vamos pegar cada ponto desse daqui, ok? Então, vamos lá, pessoal. Fórmula do semiperímetro. Por que é semiperímetro? Porque divide por 2. Só por isso, gente. Fórmula do semiperímetro, porque divide por 2. Tá? Então, soma as faces, né? Soma as faces, resultado divide por 2. Vai dar em metro. E o cálculo da área, né? Raiz, né, do semiperímetro, vezes semiperímetro menos o valor de A, vezes semiperímetro menos o valor de B, vezes semiperímetro menos o valor de C. Tá? A gente vai achar o valor da área 1. Perfeito? A mesma coisa nós vamos fazer a área em metro quadrado. Né? A mesma coisa nós vamos fazer para as demais áreas. Tá vendo? Só que agora, para a área 2, para a área 3, para a área 4, que é o nosso caso, e depois vamos somar a área 1 com a área 2, com a área 3, com a área 4. Ok? Então vamos interagindo, pessoal. Ó, a área 1, A igual a 4 metros, B igual a 6, C igual a 7,2. Tá? Então, vamos lá. Peraí. Pronto. Então, A igual a 4 mais o B. Peraí que eu... Deixa eu tirar a animação daqui.
Bom. O A igual a 4, mais o B 6, mais o C 7,2. Fecha parênteses, tudo isso dividido por 2. Dá quanto, pessoal? Vai calculando aí. Enquanto isso, eu vou para a área 2. Ó. Área 2. O A é 4, mais o B 8,2, mais o C 7,2. Fecha parênteses, dividido por 2. Então, nessas calculadoras que eu comentei, nós temos a oportunidade de montando a equação exatamente dessa forma. Por isso que eu estou botando os parênteses nos lugares aqui. Tá? Então, calcula aí, pessoal. Vamos para semiperímetro da área 3. Semiperímetro da área 3, o A é 8,2, mais o B 8,2, mais o C 7,2. Fecha parênteses sobre 2. Tá? Aí calculou o perímetro da área 3. Aí eu vou perguntar a vocês o perímetro da área 1, da área 2, da área 3, da área 4. Vocês me informam, vamos ver se vai bater diferente. Ó, tá aí já começou a colocar, da área 1. Deu 8,6 metros. Então, vamos me informando que eu vou botar aqui para ir preenchendo a equação das áreas também. Tá? Semiperímetro da área 4, o A 8,2, mais o B 7,6, mais o C 3. Fecha parênteses, dividido por 2. Vamos lá, Thaís, ó. A área 1 deu 8,6 metros. Alguém achou diferente, pessoal? Se tiver duas casas após a vírgula, é interessante, tá? Por mais que nas medições aqui eu não tenha explorado, né, mais do que uma casa após a vírgula. Mas se aqui der, se torna interessante. E aí, pessoal, quem dá mais? Perímetro da área 2, perímetro da área 3, perímetro da área 4. Deu quanto? Enquanto isso, ó, só a Thaís calculou a área 1. Dá 8,6 certinho. Ó, o Isaac, área 2, 9,7. Área não, desculpa. Perímetro, 9,7. Perímetro da área 2. Pessoal, perímetro da área 3 e perímetro da área 4. Enquanto isso, vamos para a fórmula da área 1. Então, 8,6, né, vezes, deixa eu botar o ponto para ficar igual, tá? Abre parênteses, 8,6 de novo, menos o A, que vale 4, fecha parênteses, vezes 8,6 menos o B, que é 6, fecha parênteses, vezes o semiperímetro 8,6 novamente, menos o C, que é 7,2. Fecha parênteses e fecha parênteses novamente. Tá? William, tá meio difícil que tá no trânsito. Não tem problema não, William, mas tem mais colegas aí que dá para interagir com a gente. Então, para quem vai fazendo a calculadora, ó, repara, ó, eu iniciei com parênteses, finalizei com parênteses, tá? Esse parênteses aqui é desse cálculo.
do semiperímetro menos C. Ok? Você pode escrever essa fórmula aqui de uma vez só. Por que esses parênteses externos aqui? Ó? Para que a raiz seja em cima de todo o resultado. Senão ele vai jogar a raiz só em cima de 8,6. Tá? Isso é muito importante tomar esse cuidado. Pessoal, qual é a área aí área 3 e área 4? Tá faltando 6 comentários. A área não, o perímetro da área 3 e da área 4. Aí, enquanto vai calculando a área 1, eu vou pegar aqui que o Isaac já passou o perímetro da área 2 e vou montar a equação da área 2. Então, aqui, 9,7 menos, opa, vezes, abre parênteses, 9,7 menos o A, que é 4, vezes 9,7 menos 8,2, que é o B, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 9,7 vezes 7,2, fecha parênteses e fecha parênteses de novo. A Thaís, ó, a área 3, perímetro da área 3, né, Thaís? 11,8, é isso? Perímetro da área 3, 11,8. O Isaac, perímetro da área 4, 9,4. Beleza. Perfeito. Vamos para os cálculos de área agora. Enquanto vocês calculam a área, né, eu já montei a equação para vocês, enquanto vocês calculam, eu vou montando a equação da área 3 e da área 4 aqui. A área 3, perímetro, semiperímetro, 11,8 vezes, abre parênteses, 11,8 menos o A, que é 8,2. Fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 11,8 menos o B, que também é 8,2. Fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 11,8 vezes o C, que é 7,2. Fecha o parênteses dele, fecho mais um parênteses. E aí, pessoal? A área 1, área 2, área 3 e área 4. A área 4 eu vou escrever a equação da área. Já podem calcular da área 1, área 2 e área 3. Da área 4, perímetro, 9, semiperímetro, desculpa, da área 4, 9,4 vezes, abre parênteses, 9,4 menos o A, que é 8,2. Fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 9,4 menos o B, que é 7,6. Fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 9,4 menos o C, que é 3. Fecha parênteses e fecha parênteses de novo. Tá? Beleza. Ó, o Isaac já fez a área 1. 11,99. Que é aproximadamente igual a 12 metros quadrados. Beleza. Da área 2, pessoal, quem calculou? Laércio calculou? Marcos?
Oi, professor. Cheguei agora, eu estava no carro, estava dirigindo, agora que eu cheguei aqui no laptop. Beleza, vamos lá. Deixa eu cobrir tua cota aqui, então. Vamos lá. Raiz, abre parênteses. 9, eu estou fazendo a A2, tá, gente? Se alguém estiver fazendo outro. Quiser fazer a outra para adiantar. 9,7 vezes, abre parênteses, 9,7 menos 4. Marco, eu vou desligar teu microfone aqui só para não captar tá bom. o áudio de fora. Voltei para o chat aqui. Menos 4, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 9,7 menos 8,2, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 9,7 menos 7,2, fecha parênteses novamente. 14,339. O pessoal tem que tomar um cuidado fazendo isso aqui, porque faz olhando o que está sendo digitado, porque às vezes a gente esbarra, não digita correto, não vai o número errado, então às vezes te dá o resultado errado por uma coisa relativamente simples, né? Então, 14,399, seja aproximadamente igual a 14,4 metro quadrado. Ok? Perfeito? O Isaac ou a Thaís já chegaram a calcular a área 3 e a área 4? Professor, Digo. na A3 eu achei 26,523 metros quadrados. 26,523. É. Então, aproximadamente igual 26,5. Metros quadrados. E a área 4 chegou a calcular, Isaac? Thaís chegaram a calcular? Se não, calcula aqui. Ainda não calculei, não. Tá, eu vou calcular aqui então, junto com vocês. Então, raiz quadrada, abre parênteses. 9,4 vezes, abre parênteses novamente, 9,4 menos 8,2, fecha parênteses, vezes, abre parênteses. 9,4 menos 7,6, fecha parênteses, vezes, abre parênteses. Estava conferindo. 9,4 menos 3, fecha parênteses e fecha parênteses novamente, por causa da raiz. 11,399. Então, 11,399. Então, aproximadamente igual a 11,4 metro quadrado. Ok? Então, a área total, nós temos 8,6 mais 14. Peraí, que eu fiz bobagem. 12 mais 14,4 mais 11,8, bobagem, 26,5 mais 11,4. Então, a área total, 12 mais 14,4 mais 26,5
mais 11,4. 64,3 metros quadrados. Ok, pessoal? Então, vou escrever aqui, ó. Nós fizemos agora juntos. Um levantamento por triangulação. Pegamos um dos métodos, né, e aplicamos o passo a passo. Ok? Então, vou salvar aqui para vocês. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Algo a acrescentar? Não? Foi de boa? Pessoal, vou encerrar aqui a gravação.